Olá, bom dia! O Agroband está entrando no ar para todo o Brasil através da TV Bandeirantes e do canal Terra Viva. Laranja, bergamota, limão. Em tempo de safra de citros, veja como está a produção. Existem 159 espécies de citros e a variedade entre cada fruto é gigantesca. Tem umas que são bem pequenas e outras bem grandes. Os detalhes vocês conferem daqui a pouco. O frio que não chega. Saiba o que está ocasionando o atraso na chegada do inverno no Rio Grande do Sul. Alerta! Depois de surto de toxoplasmose na região central do Rio Grande do Sul, o Agroband esclarece as causas e formas de prevenção da doença. E ainda, cuidado, genética e paixão. Nossa equipe visitou uma das propriedades mais tradicionais do país na criação de cavalos crioulos. Não saia daí, o Agroband está entrando no ar. É tempo de colheita de frutas cítricas. Os citros têm presença confirmada na casa dos brasileiros, especialmente nesta época do ano. E nós fomos conferir como é a produção. Laranja, tangerina, limão. Essas frutas são algumas das mais populares no Brasil e fora dele também. O país é o segundo maior produtor de citros do mundo. A China, hoje em dia, é classificada como o maior produtor devido a esses citros exóticos, que a gente nem conhece direito, né? Mas que são muito consumidos pela cultura local na China. Mas, principalmente, o Brasil é um grande produtor de laranja. O estado de São Paulo, se fosse um país e entrasse na estatística dessa forma, seria o maior produtor de laranja do mundo disparado. Cerca de 2/3 do suco de laranja consumido no mundo vem do Brasil. Mas para a bebida chegar até o copo, é preciso muito trabalho no campo. E também uma ajudinha do clima. As temperaturas, por exemplo, têm uma grande influência. O frio é importante para demarcar, né? Para demarcar uma parada no crescimento. Em geral, as plantas cítricas elas crescem entre 12 a 13 graus até 36, 37 graus Celsius. As temperaturas acumuladas nessa faixa, elas são importantes para definir a maturação do fruto. Então, na verdade, há um mito de que é necessário se fazer um frio, passar geada, aqui no Rio Grande do Sul tem esse mito, para que eu possa adoçar ou amadurecer a bergamota, né? Apesar de não serem responsáveis diretamente pelo sabor adocicado das frutas cítricas, as baixas temperaturas são necessárias para garantir o futuro das plantas. O frio ele é importante para citros no sentido de induzir o florescimento. Vai ser o frio vai ser percebido pela planta como um sinal que vai transformar dentro dos nós, né, lá dentro da gema, os meristemas que a gente chama, que são materiais que estão em formação ainda, tecidos em formação, transformar eles em flor. Que daí esse frio que vai acontecer entre maio, junho, julho, até agosto, ele vai definir o aflorescimento de setembro. As características climáticas do Rio Grande do Sul ajudam no cultivo desse tipo de pomar. Ambientes com uma grande amplitude térmica, isso é, com dias quentes e noites frias, vão propiciar a produção de frutos de alta qualidade, isto é, frutos coloridos. A gente vai ter uma facilidade em degradar a cor verde da casca, em promover a formação de carotenoides nessa casca, que vão dar os tons amarelos e laranjas. E além do que, devido à noite ser fria, o fruto vai respirar menos e a gente vai ter esse fruto mais saboroso, que tem uma concentração maior de açúcar. Existem 159 espécies de citros. A toranja é considerada a maior entre todos os tipos e é rara. Já a sunki é a menor. Ela é uma variedade de tangerina e não é muito consumida porque tem um gosto mais amargo, mas ela é muito utilizada na produção de mudas. A estimativa é que existam 40 mil hectares de citros cultivados no Rio Grande do Sul. Mais de 60% contém laranja. Aproximadamente 1/3 corresponde à produção de bergamota e menos de 4% é de limão. Se você tem interesse de produzir citros, mesmo que seja atrás de casa, comece com laranjas, né? Porque em laranjas a gente tem menos práticas de produção. A gente não vai ter necessidade de fazer raleio, retirar frutos. Para suco, a gente não precisa necessariamente fazer grandes podas. Já outras frutíferas como bergamotas, tangerinas, né, e limoeiros, limas ácidas, elas precisam de um pouco mais de aplicação de tecnologia.
Que delícia! Fiquei louca para comer uma bergamota e agora que eu fiquei sabendo que não precisa esperar a geada, então, embora comer bergamota. E como a gente viu aí na reportagem, a produção de citros se adapta muito bem a essas diferentes condições climáticas. Mas não é assim com todas as culturas. O frio está demorando a chegar e isso pode trazer consequências para a produção agrícola. Para entender o que está acontecendo, eu converso agora com o meteorologista, coordenador do 8º Distrito de Meteorologia do INMET em Porto Alegre, Solismar Damé Prestes. Bom dia, Solismar. Bom dia, Lisemara. O inverno está atrasado, Solismar? O frio está atrasado, né? O inverno chega lá em junho e vai chegar na data certa. O frio, sim. A gente já deveria ter tido alguns dias com temperaturas mais baixas. O mês de abril as temperaturas ficaram aí praticamente todo o estado em torno de 3 graus acima da média. Então foi um mês de abril bem mais quente e realmente a gente não teve essas entradas, essa incursão de massas de ar frio que normalmente já acontece em abril. A gente está tendo os bloqueios, que a gente chama tecnicamente de bloqueio atmosférico, né? São massas de ar de grande extensão que estão bloqueando as frentes frias e com isso bloqueiam também as entradas de massa de ar mais frio. Então as temperaturas frias não chegaram ainda ao estado. E quando vão chegar? Olha, elas vão ao longo do tempo. Hoje a gente tem uma previsão assim que lá pelo dia, após o dia 15, na segunda quinzena é que deve chegar assim um frio um pouco mais intenso. Até o dia 15 de maio as temperaturas vão ficar ainda nesses valores não muito baixos. E normalmente os meses mais frios são junho e julho, quando entra bem o inverno ali em junho. Exatamente. E é isso que vai acontecer esse ano de novo? A tendência é que realmente entre o frio já, principalmente junho, maio, no finalzinho esfriando um pouco, mas a partir de junho, mas aí devem ocorrer temperaturas baixas típicas de inverno. Não vai ser um inverno rigoroso, vai ser um inverno dentro dos padrões normais aqui do sul. Vão ocorrer geadas, possivelmente neve na serra, lá durante o junho, final de junho e julho, mas um inverno bem típico da região. A gente costuma ter ondas de frio, às vezes de 3 dias, 5 dias, uma semana. Vai ser assim? Como é que vai se comportar? A normalidade do nosso inverno é entram as massas de ar frio, elas ficam 3 a 5 dias, isso é muito variável, mas em média de 3 a 5 dias, aí vão perdendo intensidade. Aí vem uma outra frente fria, que é as chuvas, após elas os frios novos. Então é sempre assim uns períodos de 3 a 5 dias mais frio, depois aí uns 2, 3 dias de aquecimento, né? Quando essa massa de ar vai perdendo intensidade e depois retorna todo o processo. E a gente teve falta de chuva, principalmente na metade sul do Rio Grande do Sul, agora nesse período de verão. Em outras partes do Brasil foi o contrário, choveu demais. Como que vai ser o nosso inverno aqui? A tendência da precipitação é também assim muito próximo dos padrões, porque para mudar o clima assim, em grandes quantidades, ter alterações significativas, normalmente a gente precisa ter a atuação de algum evento climático de maior magnitude, sistemas que alterem a circulação atmosférica de uma maneira geral, tipo o evento El Niño e Laninha. Esse ano nós estamos em fase final de Laninha, que foi o que provocou a estiagem, especialmente no sul do Rio Grande do Sul, durante o verão. Ela está em fase final, agora a gente vai passar por um período de normalidade, então o regime de precipitações, especialmente na região sul do Brasil, deve ser muito próximo do padrão normal. Especificamente nesse momento, a gente está tendo chuvas acima da média, alguns dias no sul do Rio Grande do Sul, em função do que eu te falei, dos bloqueios que as frentes frias chegam até o sul do Rio Grande do Sul, param aqui e não sobem mais, não tem força para se deslocar mais. O sul do Brasil tem essa condição de estações definidas, inverno, verão, então a gente também tem safras definidas aqui, de inverno e de verão. Agora a gente está preparando para plantar trigo, aveia, cevada, centeio, que são as lavouras de inverno. Esse atraso na chegada do frio impacta um pouquinho também no andamento das lavouras? A princípio, o que prejudica mais essas culturas de inverno é o frio fora de época, né? Ou as geadas muito cedo ou muito tarde. Desde que o frio ocorra no inverno, não deve ter grandes prejuízos. Então, eu não acredito que esse atraso no frio para essa questão de trigo, que eu acho que ainda estão em preparo de lavoura, isso aí vai ter muito impacto, né? Acredito que não.
o frio tem que chegar na hora certa, porque essas culturas precisam de um determinado número de horas de frio para elas terem um bom desenvolvimento. Então, ele sendo no período certo ali de inverno, não tem nenhum problema. Normalmente, os impactos maiores que a gente ouve falar é quando tem frio muito intenso, ou muito cedo, antecipando o inverno, ou após o período, quando já é lá período quase de colheita, que aí pode atrapalhar bastante. E um calor muito prolongado. A gente viu até uma confusão aí das laranjeiras, bergamoteiras, floresceram mais cedo. Eu sei que o Solismar tem laranjeira na casa dele, laranja de umbigo. Já dá para colher a laranja da tua casa? Ainda não, elas estão verdes, ainda não consegui colher, mas já estão bastante próximas. E eu espero que, em função desse calor aí um pouco mais cedo, elas se desenvolveram, floresceram mais rápido, desenvolveram mais rápido, que a gente vai poder degustar alguma um pouco mais cedo do que normal, mas ainda não está na época. Mas tem também um impacto nas frutas, nas hortaliças, por exemplo. A gente sabe que a uva precisa de um determinado número de horas de frio, então também impacta muito forte essa questão do clima, da temperatura sobre a nossa produção. Exatamente. A uva a gente precisa ter uma quantidade mínima de horas de frio, que são temperaturas abaixo desses 7 graus no inverno, para ela ter aquele período de dormência, que chamamos das plantas, para elas depois virem com força. E também, aí, normalmente, para a uva, é bom que o verão seja um pouco mais seco, né, para ela se desenvolver melhor, não gosta muito de umidade. E assim, em geral, as outras culturas, fruticultura, os hortifrutigranjeiros também, alface, por exemplo, a gente não pode ter geadas muito intensas no período dela, porque normalmente isso aí queima as folhas. Queima as folhas, dá muito prejuízo, enfim, outras culturas. Então, normalmente, sempre que esses fenômenos ocorrem, o fenômeno climático ocorre fora de época, é que dão os maiores prejuízos. E o frio está atrasado. Ele também vai embora mais tarde? Ele vai se estender um pouco mais? Não temos nenhuma previsão. É muito cedo ainda para fazer essa previsão a tão longo prazo, né? Que o final do inverno é lá em setembro, mas a tendência não, é que o frio fique restrito ao período de inverno mesmo. O inverno vai ser dentro do inverno. É isso então. Obrigada, Solismar Damé Prestes, meteorologista, coordenador do 8º Distrito de Meteorologia do IMET aqui em Porto Alegre. Bom dia. Bom dia. O que o tempo com certeza não vai estragar é a Expoclara. A feira, que é a maior exposição de gado leiteiro da Serra Gaúcha, acontece na cidade de Garibaldi e reúne animais das raças holandês e Jersey. Milena e Letícia são estudantes de um curso técnico de agropecuária. As gêmeas vieram até a Expoclara vivenciar na prática o que aprendem nas aulas. A gente aprende toda a teoria na escola, em sala de aula, e depois a gente tem que chegar aqui e fazer. E ter esse contato antes de exercer essa profissão é muito importante. Faz muita diferença porque às vezes a gente fica só na teoria e a gente não tem noção. Então aqui a gente tem a oportunidade de conhecer os animais, muitas vezes as pessoas não têm contato, e também os produtores. As principais atrações da feira ficam neste pavilhão. São mais de 200 animais em exposição. Todos são gados leiteiros e pertencem a 2 raças, a Jersey e a holandesa. Ambas têm origem europeia e são famosas pela grande quantidade de leite que produzem. André cria vacas holandesas há 7 anos e pela segunda vez está participando da feira como expositor. Eu particularmente sempre gostei de vir para a feira, de assistir. E se ninguém se propuser a trazer animais para a feira, esse evento não vai acontecer. Então eu acho muito importante o produtor se prontificar, vir para cá e expor seus animais. As crianças são as mais curiosas e eles vêm cheios de perguntas. Querem saber de onde que sai o leite, como é que é a situação, quem trata a vaca, o que ela come, tudo esse tipo de pergunta. Depois de todos os questionamentos, os pequenos guardam na memória todos os aprendizados. Tu já sabia assim de onde vinha o leite? Não muito. O que tu aprendeu aqui hoje? Aprendi que tem muito leite nas vacas e também as vacas são legais. Eu aprendi que cada vaca tem o seu valor, né? Como eu já tenho vacas, eu já sei de onde vem o leite, essas coisas. Se enxerga assim, um entusiasmo dos produtores em estar expondo, mas eles querem muito trocar informações, parcerias, inovações, buscar novas experiências, conhecimentos, porque a troca de informações entre os produtores é que faz que a gente consiga melhorar o rebanho.
O objetivo da feira é mostrar o trabalho que é desenvolvido pelos produtores de leite, como a inseminação artificial, a sanidade e o manejo adequado para garantir um alimento de qualidade. Quando a Santa Clara faz as suas inovações, principalmente na linha dos funcionais, que é o zero lactose, micro-organismos probióticos, redução de sódio, tudo isso faz com que a nossa marca cresça em importância para o consumidor e agregue mais valor. Quando agrega mais valor, eu consigo repassar para o nosso produtor associado alguns centavinhos a mais, fazendo com que ele possa ter melhores condições de permanecer no campo e que ele possa ficar viável em sua atividade. Tem que ter persistência para ultrapassar os momentos ruins para poder depois usufruir dos momentos melhores, assim no preço, na produtividade, porque é uma indústria a céu aberto, não tem garantia nenhuma, né? Então tem muito mais de ter amor ao serviço e gostar do serviço. O AgroBand faz um rápido intervalo, mas já nós voltamos para falar sobre uma cabanha aqui do Rio Grande do Sul que tem tradição quando o assunto é o cavalo crioulo. O AgroBand está de volta e agora para falar sobre saúde pública. Diversos casos de toxoplasmose foram registrados recentemente em Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul. A doença infecciosa causada por um protozoário teve dezenas de casos confirmados na cidade que tem cerca de 270 mil habitantes. Nós vamos saber mais agora sobre a toxoplasmose com o veterinário da Vigilância Sanitária aqui de Porto Alegre, Paulo Casanova. Bom dia, Paulo. Bom dia. Primeiro, Paulo, eu vou te perguntar sobre as zoonoses, que são as doenças que passam dos animais para os homens. Toxoplasmose é uma delas. Então, vamos definir como nós podemos identificar quais são as mais graves. Desde que o ser humano, né, começou a conviver mais intimamente com os animais, que domesticou alguns animais, e antes mesmo disso, quando andava na floresta, ele já convivia com zoonoses. O que são zoonoses, né? Doenças transmissíveis dos animais para os seres humanos. Tem várias doenças que a gente pode citar, a própria toxoplasmose é uma delas, que agora está ocupando um destaque devido a esses casos que aconteceram em Santa Maria, mas nós temos a raiva, que é uma zoonose com a qual a gente convive há muito tempo, que está controlada aqui no Brasil, mas não erradicada. Nós temos a criptococose, nós temos a leishmaniose, que até bem pouco tempo, né, dá para se dizer até 2010, não se tinha diagnóstico em Porto Alegre, hoje já se tem, e no resto do Brasil também. Temos doenças como a histoplasmose, hantavirose, então a própria dengue, chikungunya são doenças transmissíveis. E agora também, mais recentemente, a febre amarela, que ainda não se tem, né, em Porto Alegre diagnóstico, mas que a vigilância já está tomando precauções para evitar a disseminação dessa doença no município, né, e fazendo o que é a nossa função, que é a vigilância em saúde, né, ou seja, prevenir para não remediar. E quais são as recomendações para prevenção dessas doenças, de a zoonose acontecer no ser humano? Das zoonoses nós temos diversas delas que são transmitidas por alimentos, né? A própria histoplasmose é uma delas. Então as recomendações que a gente tem, a gente pode dividir em dois segmentos, vamos dizer assim. O primeiro relativo aos animais propriamente dito, né? O que nós podemos fazer, principalmente com aqueles animais domiciliados, que são cães, gatos, o bovino, suíno, ovino. Entra aí os pássaros também? Pássaros também, né? As aves também entram nessa gama de animais. Elas também podem transmitir alguns tipos de zoonoses. As galinhas de galinheiro também? Né? Newcastle é uma doença de galinha que pode transmitir para o ser humano, né? Então, qual é a prevenção que se faz com aqueles animais domiciliados? Manter esses animais em boas condições higiênico-sanitárias, no seu habitat, né? Manter esses animais vacinados, fazer um acompanhamento com o médico veterinário, medicação para vermes, ou seja, dar um tratamento adequado para esses animais. Do ponto de vista da ingesta de alimentos, o que nós podemos fazer para evitar problemas? Consumir alimentos, principalmente aqueles de origem animal, que são os que vão transmitir as zoonoses, né? Mas os vegetais também podem, nós vamos falar adiante.
animais com procedência comprovada, ou seja, eu vou comprar uma carne e essa carne tem que ser inspecionada. Eu vou comprar um ovo, um leite, um queijo, esses alimentos têm que vir de estabelecimentos inspecionados que sofreram a inspeção do médico veterinário, né? O acondicionamento desses alimentos em forma adequada também é importante, né? Por exemplo, eu ter um alimento de origem animal e manter ele em temperatura ambiente, eu vou propiciar o desenvolvimento de N bactérias patogênicas, né? E ainda do ponto de vista ambiental, né, que também existem algumas doenças que são transmitidas por vetores, né? O que a gente pode fazer? Em primeiro lugar, manter o entorno da nossa residência limpo, né? Não acumular lixo. A gente ouve isso diariamente na questão da dengue, da chikungunya, mas isso vale para as outras zoonoses também. Paulo, em relação às carnes, por exemplo, ao leite, tem que fazer um cozimento, o fogo é que tira, tem que ferver a água, tem que ferver o leite. Exatamente. Por exemplo, a histoplasmose, né? Ou melhor, a toxoplasmose que nós estávamos falando, ela pode ser transmitida por uma carne mal passada. Então, a cocção dessa carne de forma adequada é extremamente importante. A tuberculose, uma doença que todo mundo conhece, ela pode ser transmitida por um leite não inspecionado. Se esse leite for fervido, eu elimino essa possibilidade. Então, a gente tem que ter cuidado realmente com a origem e com o trato que a gente vai dar nesse alimento. Em relação à toxoplasmose, as fezes dos gatos podem ser transmissoras deste protozoário. Como que se deve cuidar isso? Quem tem animal, seja gato, seja cachorro, tem que manter esse animal domiciliado, né? A gente vê muitas vezes as pessoas, mas gato não dá para domiciliar. Não, dá sim. Porque imagina um gato que vem a ingerir um rato, vamos dizer assim, contaminado com toxoplasmose. Se ele for numa caixa de areia de um parquinho de crianças, defecar e largar esporos de toxoplasma, ele pode vir a contaminar. Essas crianças estão brincando na areia, daqui a pouco leva a mão na boca, pode ingerir. A gente tem que lembrar também que assim, baratas, moscas, minhocas podem ser carrearem os cistos de toxoplasma para outros locais. Então, por exemplo, nas hortas, tem que ter cuidado, né? Quando eu adquirir um alimento hortigranjeiro, fazer uma boa higienização desse alimento antes de ingerir. Com água corrente, lavando com a mão, porque a remoção desses ovos normalmente ela é física, isso é bom a gente lembrar, né? Não é só botar de molho no hipoclorito de sódio, isso é importante, importantíssimo. Mas a parte de parasitas, a remoção é física. Muito obrigada, então, ao Paulo Casanova, veterinário da Vigilância em Saúde aqui de Porto Alegre, que trouxe todas essas informações para a gente ficar bem longe de qualquer zoonose. Obrigada, Paulo. Bom dia. De nada, as ordens. No dia 15 de maio, às 8 horas da noite, o canal Terra Viva vai transmitir o leilão de liquidação de equinos da Cabanha Butiá. A propriedade é uma das mais renomadas do país na criação de cavalos crioulos e nós fomos até lá para conhecer a rotina de cuidados e tratamento dos animais. Partimos em direção a Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul. Durante a viagem de mais de 300 quilômetros, belas paisagens. Na chegada ao nosso destino, muitos pés de butiás. As árvores frutíferas comuns nesta região dão nome a uma das cabanhas mais tradicionais do país na criação de cavalos crioulos. Quando iniciou isso aqui em 1950, chamava-se Fazenda Santo Antônio. E foi pelo ano de 1960, por aí, que o pai teve a ideia de mudar o nome para Cabanha Butiá, Sementes Cabanha Butiá, pela quantidade de palmeiras, que é o butiazeiro, essa palmeira que é uma árvore típica da região, nativa daqui, né? Marcelo é um apaixonado pelos animais e herdou a vocação do pai. Ele administra com a família a fazenda que também produz sementes. Nós estamos já na 3ª geração, a 4ª geração já está chegando aí também. E se Deus quiser, a gente vai continuar por muitas gerações ainda trabalhando, porque se tem uma coisa que a gente tem é amor por essa terra. É o meu amor, é minha vida, meu sustento e não me vejo fazendo outra coisa. A Cabanha Butiá existe há 36 anos e se especializou em melhoramento genético. A gente trabalha em cima de sangues consagrados. Dom Ramon Cardemil Moraga, que era do criatório Santa Elba, que a gente se espelhou muito nesse criatório que é do Chile, ele dizia que existe cavalo ruim com sangue bom
mas não existe cavalo bom de sangue ruim. Nessa cabanha ficam os animais que estão sendo treinados para competições. Eles são escolhidos com base em vários critérios, como a descendência, a morfologia e o desempenho em testes iniciais de habilidades realizados no campo. A gente tem 22 freios, entre ouro, prata, bronze e alpaca, que são os 4 primeiros colocados, né? A gente direcionou nosso criatório ao freio de ouro, porque a gente confiou que o freio de ouro é a ferramenta de seleção dessa raça. Então nossos cavalos são testados, e para testar nada melhor que o calor da disputa da pista na prova, né? No dia 15 de maio, a cabanha vai fazer um leilão de liquidação. 73 animais serão vendidos. Eu acho que é um dos leilões mais aguardados do ano, a Butiá, não só por ser um leilão de liquidação, e sim porque é a última oportunidade que o pessoal vai ter de adquirir essa genética vencedora, uma cabanha forjada na competição, uma cabanha em que eu diria que quem não tem um Butiá em casa não está pronto, né? Não tem esse banco genético muito importante para qualquer criador. Cuidados na alimentação e na estética dos cavalos. Tudo para que os animais estejam perfeitos. Mas Marcelo garante que o grande diferencial está no sangue. Cada um dá uma contribuição. O sangue chileno, por exemplo, a contribuição do instinto vaqueiro, da docilidade, o sangue nacional brasileiro aqui, no que diz respeito a conseguir aguentar o trabalho diário mesmo, a resistência que tem. O sangue argentino, que diz respeito à morfologia dos animais também, foi se misturando todos esses sangues para que chegasse ao cavalo ideal, que essa busca continua, né? O cavalo ideal a gente continua sempre buscando. Dedicação e amor à raça que ultrapassam a fronteira do trabalho. O cavalo crioulo é uma raça que ela conquista, ela apaixona não só pelas suas qualidades, né, que são insuperáveis no meu ver, mas principalmente pelo universo de amigos que essa raça está junto. Que bacana essa visita que a nossa equipe fez à cabanha Butiá. Eu lembrei do pai do Marcelo, o Ronald Bertagnoli, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, de conviver com ele e de constatar esse cuidado que eles têm desde sempre com os animais. O Agroband de hoje fica por aqui. Não esqueça que você pode conferir este e outros programas na nossa página no Facebook. Até o nosso próximo encontro. Tchau!